Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos mais uma vez no nosso podcast, o nosso SafetyCast da Rádio Safety for Me, e hoje com dois convidados muito especiais para continuar um papo que nós já tínhamos iniciado antes com o Dr. Mair a respeito de transplante de medula óssea. Para a gente falar do transplante de medula óssea propriamente dito hoje, então nós vamos ter dois convidados, né? Um deles, que vocês já conhecem, já gravou aqui com a gente, que é o Dr. Mair Souza, que é médico do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital Amaral Carvalho. E também a nossa convidada especial, a enfermeira Ana Cláudia Ferrari dos Santos, que é a enfermeira supervisora do Serviço de Transplante de Medula Óssea lá do Hospital Amaral Carvalho. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre transplante, eu queria começar hoje com o Dr. Mair. Primeiro, Dr. Mair, muito obrigado mais uma vez por estar aqui esclarecendo dúvidas dos nossos pacientes. E eu já vou emendar nossa primeira pergunta para o senhor aqui, Dr. Mair. Quem pode fazer o transplante de medula óssea? Qualquer um pode fazer? Como é que é esse critério aí? Bom, olá a todos. A gente que agradece a oportunidade de ter esse momento de disseminação de informações. Na verdade, muito em medicina a gente aprende consolidando informações ao longo do tempo. Podem ser transplantadas as pessoas que, por algum motivo, tiveram uma falência da medula óssea, ou seja, a fabricação do sangue está prejudicada por uma doença própria do organismo ou por uma causa externa. Podem ser transplantadas pessoas que têm uma doença que esteja invadindo ou que esteve invadindo a medula óssea, portanto, prejudicando também a produção de sangue. E também podem ser transplantadas pessoas que, por algum motivo, precisem de uma dose muito alta de quimioterapia e que podem receber a própria medula óssea na forma de um transplante para se recuperar da agressão dessa quimioterapia. Há ainda uma outra ideia de se utilizar essa estratégia para que você possa, como se pudéssemos chamar assim, resetar o sistema imunológico para resolver doenças autoimunes. Então, esse é um número grande de pessoas que podem transplantar, mas dentro de um pacote maior ainda de doenças que se permite pensar nessa possibilidade. Doutor Maíra, eu estou ouvindo que é um monte de doença possível. Então, se a gente tem doença na própria medula, eventualmente pode. Se tem uma doença que é fora da medula, mas ataca a medula, também pode. Se tem Exato. problema, por exemplo, de câncer que a medula sofreu, pode. É isso mesmo? É esse monte de indicação? Sim, para isso a gente estabelece algumas diretrizes, né? As diretrizes estabelecidas no Brasil são por conta de portarias ministeriais que nos informam a respeito de que elenco de doenças e para que tipo de transplante a gente pode encaminhar os pacientes. Há também um pacote de diretrizes feita pela Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea que reúne anualmente o seu corpo médico e estabelece diretrizes para que todos possam trabalhar de forma organizada dentro de doenças que permitam resultados satisfatórios. Qualquer coisa fora disso tem que ser debaixo da guarda de um protocolo experimental. Perfeito. Bom, eu imagino assim que quando o paciente vai fazer o transplante de medula é uma coisa muito complicada, então que a gente vai ter que fazer uma avaliação disso, né? Vai ter que tem várias etapas até que a gente não é uma coisa que tu vai lá no consultório, no hospital, tu faz um transplante. Então tem uma questão toda aí, uma sequência, né? E aí eu vou pedir ajuda da Ana agora. Ana, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Já vou emendar a nossa primeira pergunta para ti aqui, né? Então, nessa trajetória do paciente que vai ser o candidato aí, então, eventualmente a fazer um transplante, qual é a primeira etapa de avaliação e preparação para o transplante que a gente faz aí no Hospital Amaral Carvalho? Boa tarde a todos. Realmente é um imenso prazer estarmos aqui hoje falando desse assunto, e para alguns é uma questão mais inicial, mais nova, essa proposta terapêutica, e esse primeiro contato envolve uma entrevista, né? Essa primeira etapa, então, o paciente vem para uma consulta de caso novo, onde ele também vai passar por uma consulta de enfermagem, e esse paciente e o seu doador serão avaliados com relação aos requisitos necessários, tanto da sua própria doença,
numa avaliação da sua doença, do seu momento, né, da patologia em si, a que ele veio ser indicado, o procedimento, e também todo o perfil, com relação ao perfil infeccioso, da sua história pregressa, né, outras comorbidades que esse paciente possa ter, do seu status também de saúde, né, dos seus hábitos, todos esses aspectos serão já avaliados nesse primeiro momento, para que seja então indicado, analisado, né, e indicado o procedimento. Perfeito. E, Ana, tem uma preparação especial para quem vai doar medula óssea? Como é que a gente faz isso? Como é que o doador de medula óssea ele é preparado para poder doar para quem vai receber? O doador também passa, né, por essa consulta e ressalto que muitas vezes, são necessárias, não só uma consulta, né, às vezes até uma segunda consulta, até que sejam, agendados, os exames e o próprio procedimento em si de coleta. E o que é necessário que ele, tenha em mente, né, e que ele consiga manter um agendamento dentro das suas atividades, por exemplo, do trabalho, né, as suas atividades sociais, isso é tudo, essas questões são respeitadas, e é então feito essa primeira, dentro dessa primeira consulta, essa avaliação e também já a indicação da data. Aí sendo feito o agendamento da data, né, da coleta, o paciente vem já para o dia da realização do procedimento. E ele vem, por exemplo, passa por consultas, por exemplo, se for uma doação que envolve centro cirúrgico, ele passaria também por consultas, do agendamento, do seu procedimento cirúrgico, então a consulta Claro. do anestesista, né, e ele vem então já sendo definido a data e ele tem que estar, por exemplo, no dia, proposto, já pela manhã disponível, né, em geral ele vem em jejum, passa pela recepção, após a recepção ele, se for uma internação, se for a coleta por punção aspirativa, que envolve o centro cirúrgico, ele é internado naquele dia, em geral realiza coletas de sangue, é internado e permanece ali internado até o dia seguinte, onde será realizado o procedimento. Eu imagino que, por ser muito complexo, deve ter muitas variações nisso, né, Ana? Dependendo de cada tipo de paciente, cada tipo de doador. Então, essa consulta que vocês fazem, acho que é justamente para isso, né? Para que o paciente entenda, dependendo da necessidade de cada um, ele pode ser ambulatorial, ele pode ser internado, ele vai precisar exame A, B ou C. Não tem uma coisa assim que é pacote pronto, né? A gente tem que adaptar isso para cada um dos pacientes. Eu tô falando uma coisa correta, isso não? Sim, correto. Por exemplo, um outro exemplo seria se ele fosse doar, em regime ambulatorial. Então ele faria a Uhum, coleta das células, uhum, isso é feito no hemonúcleo, aqui do nosso uhum, serviço também, e ele passa por um procedimento de aférese. É um modo de que ele realiza essa coleta e ele fica, realizando o procedimento numa cadeira, as células vão sendo processadas, né, separadas e processadas, e logo no início da tarde, geralmente, ele já tem alta. Então, aí a coleta das células é realizada, nesse regime ambulatorial, e depois ele já ambulatorial. vai para casa. Perfeito. Doutor Maír, vou voltar para o senhor aí. Vamos, assim, o senhor me examinou lá no consultório, já identificou que tem que fazer o transplante, vim aqui, fiz a consulta com a enfermeira Ana Cláudia, ela já mais ou menos, né, nós combinamos, está decidido. Decidimos pelo transplante, está tudo certo. O que eu, como paciente, posso esperar do transplante, doutor Maír? Bom, para a gente te ajudar, a gente vai ter que te atrapalhar um pouquinho. Primeiro que você vai ser privado da sua vida social, porque você vai ter que ser internado. É Tá. excepcional, a realização de transplante ambulatorial é uma exceção, não só no Brasil como no mundo. Alguns tipos mais simples podem ser feitos no ambulatório, a gente não faz isso.
Mas, habitualmente, o período de permanência num transplante que você recebe a medula de um irmão ou até de um doador fora da família é na casa dos 30 a 35 dias. Então, o que eu preciso de você, então, como paciente, que você assuma conosco um período da sua vida em que é preciso que você esteja focado, absolutamente focado no que vem pela frente, porque virão dias muito chatos. Para começar o transplante, eu preciso de te preparar fazendo implantação de um catéter, que na verdade é um acesso venoso, é uma veia que nos permite trabalhar com segurança. É Uma preciso veia que você, grossa, calibrosa, né? sim, em geral com 2 ou 3 vias, para que a gente Uhum, possa realizar qualquer procedimento de infusão de sangue, de remédio, de alimentos e até mesmo fazer diálise em casos excepcionais. Eu preciso que você receba uma dose grande de quimioterapia e radioterapia, ou ambas, para que só depois disso a medula seja colocada no seu corpo por meio deste mesmo catéter. E aí você vai passar um período de 2 a 3 semanas sem a sua fabricação de sangue, que foi destruída propositalmente, e sem a nova fábrica funcionante, porque ela ainda não pegou, ela não enxertou. claro. Só a partir da 3ª semana que nós começamos a ter algum sinal de que a medula esteja enxertando, e aí a vida do doente muda bastante à medida que isso começa a acontecer, tudo começa a melhorar para a gente preparar esse doente para a alta. A Perfeito. alta não significa que ele volte para casa, ele precisa ficar próximo do centro ainda por um bom período. A gente prevê que o paciente fique perto da gente pelo menos os 3 primeiros meses. Tu vê que é uma dedicação importante, isso, o impacto na vida não só da pessoa, mas da família, né, doutora Maíra? Então, tem toda. Não é só o paciente que adoece, né? Na verdade, a família toda, como um núcleo, Sim. acaba adoecendo, né? Mas, Ana, me conta, assim, coisas práticas da vida, né? Ah, que roupa que eu vou? Posso levar meu telefone? Posso levar computador? Fica alguém comigo? Não fica? Me conta como é que a gente consegue se organizar, porque, poxa, eu vou para dentro do hospital, vou ficar pelo menos, o doutor Meiros, vou ficar pelo menos 30 dias lá, né? Então, Sim. como é que eu faço isso? É fundamental que o paciente, né, que você esteja tranquilo com relação ao período que você vai participar, que você vai ficar internado, no sentido que será o mais próximo possível, né, o ambiente será o mais próximo possível do seu quarto dentro da sua residência. Então, você Hum, fica num quarto, a gente chama, esse quarto é o isolamento, mas é um hum, quarto individual, com o seu acompanhante, que vai ser o seu cuidador durante todo o procedimento. Então, nós também iremos treinar essa pessoa para acompanhar o paciente em todas as fases do processo. Como a gente começou falando da fase pré, essa fase da internação a gente chamaria de fase intra, né, que seria uhum, onde o paciente fica internado, e depois desse período aí, em torno de 30 dias, ele vai voltar para o regime ambulatorial. Então, o uhum, que ele precisa? Trazer dentro dos seus pertences, os pertences de higiene pessoal, uhum, é, as roupas serão fornecidas na unidade, né? Tanto para ele como para o acompanhante, apenas as roupas íntimas ele deve trazer, também uma quantidade mínima possível, né, de pertences, então uma bagagem só, para que isso também não cause um grande problemática com relação a onde guardar, né, essa bagagem. Dentro desse ambiente da internação do seu quarto, ele vai ter a sua TV, ele vai ter canais de TV a cabo, e ele também pode trazer o seu notebook, o seu celular, o seu tablet, né? E também vai ter o Wi-Fi disponível na sua internação, né? Dentro do uhum, ambiente da internação. Porém, esse ambiente da internação, ele requer algumas rotinas específicas. Por exemplo, uhum, rotinas de restrição de pessoas, né, que vão entrar no seu quarto. Então, visitas não são liberadas no momento da internação. Por quê? Porque nós já temos
o acompanhante, o seu cuidador que o estará acompanhando. E ele também fará essa ponte com os familiares com relação a ligações, enfim, as conversas do acompanhamento do caso com a equipe médica também, o acompanhante ele está ali para fazer esse papel, né, juntamente com o paciente, para ter essa ligação do caso com a família. E, dentro dessas rotinas, elas, também a questão da nutrição, a questão do serviço social, todo o apoio da equipe profissional, ele também terá, de forma individualizada no período da internação. Com relação à equipe de enfermagem, acredito que seja assim, a equipe que ele de maior volume de pessoas, né, que ele terá contato. Também eu já adianto que essa equipe ela é especializada, ela é exclusiva dessas unidades e ela está capacitada, preparada para atender o paciente dentro das suas necessidades ali assistenciais com relação ao tratamento, mas também a todo esse acolhimento, né, que o paciente e o acompanhante necessita. Então tenha, assim, que o paciente tenha mesmo essa, segurança com relação à equipe de enfermagem, às suas necessidades, que ele vá além da equipe médica, mas também trazendo para a equipe de enfermagem dentro do dia a dia, dentro do passar, né, do tempo dentro da próprio transplante em si, né, da ocorrência dos eventos do transplante, ele também consiga, ter esse suporte, emocional, enfim, com relação ao momento que ele vai ficar nesse isolamento, né, nesse quarto separado ali do convívio dos seus familiares e também da comunidade mesmo, né, que ele vai ficar um pouco isolado nesse momento. Ainda bem que temos hoje internet, temos redes sociais, né? Temos o Zoom, dá para fazer visita pelo Zoom, combinar um horário e os amigos entram no Zoom e aí pode fazer uma reuniãozinha virtual, né? Que Com essa não tem certeza. problema, né? Essas Posso fazer atividades uma sugestão pessoal? Deve, por claro. favor. Acho que é um momento tão crítico da sua vida que é preciso que a gente esteja focado. Eu gosto do doente que esteja ativo. Tá, Se puder se sentar, sente-se. Se puder se levantar e caminhar, faça isso. perfeito. Mas eu tenho um temor em relação ao transplante em tempo real online na internet. Entendi. Porque teremos dias em que você não vai ter a menor paciência para responder sequer mensagens. A toxicidade do transplante não é pequena, pode vir mucosite, que são feridas na boca, até ingerir água e alimentos fica quase que impossível, e conversar menos ainda. Então, eu acho que a família tem que assumir esse papel da interface com Perfeito. todo mundo que está na torcida e deixar o doente completamente à vontade para interagir quando ele se sentir com vontade de interagir. Tá? É muito chato você ficar sem resposta, ficar no vácuo. Claro, Depois de uma pergunta para quem está internado, você não consegue imaginar que coisas boas estejam acontecendo. claro. Às vezes a pessoa simplesmente está sem vontade de conversar. Quer ficar Então, quieta no o canto acompanhante dela, tem que né? fazer essa Claro. ponte entre o ambiente externo e o ambiente do hospital. Mas que baita dica, doutor Maíra. Isso aí é muito, muito importante. Vai fazer o what matters to you, né? O que é importante Exato. para o próprio paciente, né? Se ele quiser conversar, se ele quiser responder mensagem, visita, vai acontecer. Se não respeita o espaço da pessoa, né? Exatamente. Muito, Aliás, muito. na vida isso devia ser Na assim. vida, é verdade, com certeza. Mas vamos adiante, o papo está ótimo aqui, doutor Maíra. E agora? Fizemos o transplante, e aí estamos naquelas semanas ali de pós, né? Que não está funcionando ainda a minha medula mais, porque ela foi resetada, o enxerto. Como é que eu vou saber se o enxerto pegou? Né? Bom, O você faz que me diz exames, isso? pelo menos uma vez por dia você faz exames de sangue, às vezes mais que isso. Tá, E diariamente as contagens de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas que compõem um hemograma vai nos dando sinais de que isso possa estar acontecendo. Existem critérios técnicos para a gente dizer que a medula está enxertada. Isso costuma acontecer por volta de 21 a 25 até 28 dias, em que você já tem um número de leucócitos suficientes para podermos chamar isso de enxertia. Mas, como disse há um bom tempo um amigo de São Paulo, transplantador, o transplante não termina nesse momento. O transplante
ainda está em andamento. Você recebe alta, mas ainda com vários compromissos, porque sai da nossa unidade uma pessoa com um sistema imune novo, derivado de um outro indivíduo, seja um doador da família ou não. Ou seja, nós temos um sistema imune que já não se lembra das vacinas que você tomou, que já não reconhece uma parte muito grande daquilo ao qual você vai ser exposto no seu dia a dia. Então, a gente precisa que essa pessoa se porte de uma forma segura do ponto de vista alimentar, do ponto de vista da higiene pessoal, do ponto de vista de manter uma atividade física que seja honesta, sem se sobrecarregar, de fazer com que o dia seja um dia rigorosamente focado na própria recuperação. A gente vai baixar essa guarda quando esse paciente começar a receber as vacinas. Depois de um tempo de tratamento, a gente tem autorização para mandar o nosso paciente a um posto de saúde como um bebezinho, para abrir uma carteira de vacinação e começar tudo de novo. Aí a gente começa a baixar a guarda. Aí o contato social pode ser um pouco mais tranquilo, a alimentação já vai também tendo uma facilidade um pouco maior, e a vida começa depois da vacinação, para valer. Nossa, a gente acha que vai fazer o transplante, vai ali, né? Entra no hospital, faz o transplante e sai dali como se as coisas tivessem resolvido. Não, como se eu disse, é só o começo, né? O transplante ainda vai ter muitos cuidados. Eu imagino que a Ana certamente tem a Ana e o pessoal da enfermagem, a equipe de apoio toda tem muitas recomendações para esse paciente no pós-transplante, né, Ana? Sim, dentre as recomendações, com relação à internação ainda, só queria destacar mais uma questão com relação a essas rotinas, né. Não são rotinas impostas para que o serviço seja mais resolutivo, otimização de tempo. Elas são rotinas necessárias para que esse momento em que o paciente ainda ele já destruiu a sua medula alterada e estaria já teria recebido a infusão e ele estaria aguardando a pega, é um momento crucial com relação a bloquearmos as infecções, né, nesse momento. E elas são infecções, por exemplo, que podem vir do ar, elas podem vir do ambiente, elas podem vir de uma higienização inadequada das mãos, por exemplo, né? Eu toco em algumas superfícies, acabo tocando, por exemplo, o meu catéter e eu posso ter uma probabilidade de levar bactérias, por exemplo, para o meu catéter e levar a uma infecção da corrente sanguínea. Então, essas orientações, a questão de lavagem e higienização das mãos com o álcool gel, ou restrições, por exemplo, de contato, uso de máscaras e de contato com qualquer tipo de vírus respiratórios, né? Então, a gente se preocupa muito com a questão de sintomas respiratórios, para que nenhum profissional, nenhuma pessoa da família tenha contato e nesse momento em que tenha o sintoma respiratório e poderia ter uma infecção respiratória, né? Então, esse tipo de restrição, ele é necessário, ele faz parte do dia a dia do paciente internado transplantado e também depois no ambulatório. Então, o nosso a necessidade, né, da equipe toda multiprofissional é que haja essa adesão a essas rotinas, né? O Dr. Mair comentou da higienização corporal, a questão de tomar o banho adequadamente, né? Da questão de alimentar-se adequadamente e ter as rotinas referentes ao seu dia a dia, nesse novo cotidiano, ele deve ser encarado como uma fase, né? E que isso no desenvolvimento do próprio processo de transplante, após a alta e no ambulatório, ele vai sendo liberado conforme a caso, né, e conforme a resolução ali do momento em que a gente estiver. E sempre observando a produção, né, das células hematológicas e que nos dão aí essa segurança, as células de defesa do nosso organismo, né? E acho que isso é fundamental, que o paciente e o acompanhante entendam, que é uma fase
e a adesão deles é muito, muito importante. Muito bom. Eu tô encantado, gente, com o trabalho de vocês, porque, olha, não é brincadeira, realmente. As pessoas, né, às vezes têm uma ideia meio simplória ou simplista, né, de que vai ali e faz. Não, olha, realmente é uma mudança na vida da pessoa, né, e tem que ter um engajamento muito grande do próprio paciente, dos seus familiares, né, tem que ter um grau de comprometimento, né, que vocês sozinhos conseguem fazer todo o procedimento, mas vocês não conseguem fazer mágica, né, as pessoas realmente têm que estar muito envolvidas, né. Eu queria agradecer demais a conversa aqui com vocês dois e abrir para os últimos comentários aí. Vamos começar primeiro pela nossa Ladies First, né, doutor Maír? Primeiro vamos pedir para a nossa enfermeira Ana Cláudia, né? Seus comentários finais a respeito desse nosso tema aqui, que é cuidados com o transplante de medula óssea. Sim, eu acredito que na fase ambulatorial, eu gostaria de deixar, ressaltado também que esse comprometimento, eu acho que a palavra correta é o comprometimento do paciente, ele é necessário e que ele não veja o retorno diário ao hospital dia, a essas consultas, como uma problemática, né, que ele veja, assim, como um momento de contato novamente com a sua equipe de cuidados, né, a equipe de saúde, que vai estar orientando, por exemplo, nos seus comprimidos, né, porque ele não estaria mais tomando, em alguns momentos ele usa até medicação endovenosa, mas na maioria das vezes ele pode estar usando medicação via oral. Então, esse contato com a equipe traz ali toda a segurança e toda a vigilância que a gente precisa nesse momento do segmento da fase tanto do hospital dia como do ambulatório depois num segmento um pouco mais longo. Então, que o paciente esteja comprometido e disponível para a gente em retornar e ser avaliado individualmente e diariamente. Muito Obrigada. bom. Doutor Maír, suas considerações finais, Eu queria dar um recado para os pacientes. por favor. É um jogo que se joga junto. É um Uhum. jogo difícil, um jogo duro, mas para muitos de vocês é a melhor alternativa, se não a única alternativa para a cura. Então, saiba que a equipe não vai mentir. Tá? O time precisa estar uníssono do ponto de vista de falar sempre que o discurso tem que ser sempre no sentido de proteger ao paciente. E que é transitório. O transplante de medula, diferente dos outros transplantes de órgão, as medicações imunossupressoras têm um tempo curto de uso. Na pior das hipóteses, 1 ano de imunossupressão. E a vida vai voltar a ser plena num período breve. Mas para isso é preciso que a gente jogue juntos. Tá? Aos amigos, respeitem essa fase. E uma coisa que o amigo pode fazer, que é muitíssimo importante, sem incomodar o paciente, é doar sangue, doar plaquetas. Nós não conseguimos trabalhar se nós não tivermos doadores de sangue e de plaquetas. A gente precisa da ajuda de todos. Fala, mas como que eu posso doar plaquetas em Jaú se minha família está em São Paulo? Doa em São Paulo, doa no Recife, doa onde você estiver, Qualquer lugar. porque a máquina precisa rodar, todos os hospitais precisam disso. Então, doa em seu nome pessoal, mas homenageando seu amigo que recebeu o transplante. E a gente precisa que o paciente se conscientize de que jogar juntos é a melhor maneira da gente ganhar esse jogo. Gente, inspirador. Muito obrigado, doutor Maíra. Assim, realmente saí assim cheio de energia aqui, né? E acho que esse ano a campanha da Organização Mundial da Saúde é elevar a voz dos pacientes, engajar o paciente na sua própria segurança. E eu não vejo um exemplo mais concreto de engajar o paciente na sua própria segurança do que o tratamento com o transplante de medula óssea. Então, assim, meu super reconhecimento pelo trabalho de vocês. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui. Né? E a gente vai ficar em contato aí, se tiver outros assuntos, vamos gravar mais podcasts que eu tenho certeza os nossos pacientes aqui vão aproveitar isso muito, tá? Muito obrigado, gente, e até o Obrigado. nosso próximo episódio aí do podcast da Rádio Safety for Me. Muito obrigado. Muito obrigada.